Isso seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e de buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações além das realizadas durante as lives, orações todas as madrugadas, uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, curtindo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Mas porque o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentada nos canais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Sejam vocês também parte desse rebanho. Escolha o seu número, o número de 1 a 70. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro é o livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos, o primeiro livro de hoje, para a meditação de todos vocês, e o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos dar início à ministração do livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. A apostasia nos últimos tempos.
Pois o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Senhor Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. O livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 6, é o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 6 do livro de Atos contém 15 versículos. A prisão de Estevão. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que entram da chamada sinagoga dos libertos, 2 sirineus e 2 alexandrinos, 2 que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra o Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Joelma. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros
ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número. Primeiro rebanho de hoje, rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 3. Efésios, capítulo 3, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Efésios, capítulo 3, que contém 21 versículos. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Ora para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé do vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo 6 do livro de Romanos contém 23 versículos. Escravos da justiça. Que diremos, pois, havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum não sabeis vós que sois servo daqueles a quem vos oferecerdes para lhe obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Graças, porém, ao Senhor Deus, que tendo-vos sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Foste libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Neemias, com 13 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 2. Neemias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Neemias, capítulo 2, com 20 versículos. Artaxerxes envia Neemias a Jerusalém. No mês de... Artaxerxes envia Neemias a Jerusalém.
Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Senhor Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para suportar o animal que eu montava. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. E o livro é o livro de Filemão, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado, pelo que ainda tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro. O livro é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 20. Gênesis, capítulo 20. Para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 20 contém 18 versículos. E disse Abimeleque: Abraão nega que Sara é sua mulher. E disse Abimeleque: a minha terra está diante da tua face, habita onde bem parecer. E a Sara disse: tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, e isto te seja por reparação da ofensa que sofreste diante de todos que estão contigo, perante todos está justificada. Orou Abraão ao Senhor Deus, e o Senhor Deus curou Abimeleque e a sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Pois o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Para o Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. E o capítulo 3 do livro de Eclesiastes contém 22 versículos. Tempo para tudo. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que o Senhor Deus deu aos aflitos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que o Senhor Deus fez, o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem a fazer o bem na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. 33, 37, 34 e 38, 36, 37, 34 e 33, 37, 34 e 38, Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. O capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive.
Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Por mandado do rei e dos seus nobres, não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente ao Senhor Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se o Senhor Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. De sorte que não pereçamos. Quando o Senhor Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao capítulo 23. 2 Crônicas, capítulo 23, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. O capítulo 23 do livro de 2 Crônicas contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 2 Crônicas, capítulo 23, Joás, rei de Judá. Então levaram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Jeoiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo Atalia a voz do povo que corria e louvava o rei, veio ao povo ao templo do Senhor. Olhou e lá estava o rei perto da sua coluna. À entrada, os capitães e os trombeteiros estavam junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava. E tocava trombetas, e os músicos tocaram instrumentos musicais e dirigiam ao cântico de louvor. Então Atalia rasgou os seus vestidos e aclamou: traição, traição. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao 35 e 36, rebanho santo de número 35 e 36. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha para esses rebanhos. Eu irei apresentar uma mensagem da filha para esses rebanhos. Eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, que ela explicou com mais detalhes as palavras e as intenções do nosso sacerdote das 2 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos dar início ao sorteio do livro do capítulo para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 17. Josué, capítulo 17. Que contém 18 versículos. A herança da meia tribo de Manassés. Couberam a Manassés 10 quiões fora a terra de Gileade e Bassã, que está perto do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O território de Manassés foi desde Assé até Miqumetá, que está em frente de Siquém, e vai pela direita até os moradores de Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapua, mas Tapua ainda, que situada na fronteira de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então dessa fronteira ao ribeiro de Caná, a Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, no meio das cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés está ao norte do ribeiro, indo até o mar. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos. 961, 10 e 62. 961, 10 e 62. Vamos ao 2 João, com um capítulo. Que contém 13 versículos. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne. Tal enganador é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem o Senhor Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz,
como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor. 5:65, 6 e 66, 5:65, 6 e 66. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Que contém 18 versículos. Saudações finais. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, Ninfa e a igreja que está em sua casa. Depois que esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Eu, Paulo, escrevo essa saudação com meu próprio punho. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco. Glórias ao Senhor Deus. Vamos 7:63, 8 e 64, 7:63, 8 e 64. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 7. Esther, capítulo 7. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Esther, capítulo 7. Que contém 10 versículos. Amã é enforcado. Assim que o rei voltou do jardim do palácio, à sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã em que se achava Esther. Então exclamou o rei: quereria ele também violentar a rainha na minha presença nesta casa? Assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse: a força de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. Assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, contém 12 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Miqueias, capítulo 3, que contém 12 versículos. Repreensão aos chefes e aos profetas. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta do Senhor Deus. Quanto a mim, porém, eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor e cheio de justiça e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.
Ouvi agora isso, vós, chefe da descendência de Jacó, e vós, governantes da nação de Israel, que abominais a justiça e pervertei tudo que é direito, edificando Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. E o livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago. Vamos ao capítulo para esses rebanhos. Tiago, capítulo 3, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos. A guarda da língua, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança do Senhor Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar o mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada da água doce. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 1 João, com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. 1 João, capítulo 2, que contém 29 versículos. O mandamento do amor. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aqueles que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra do Senhor Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça nos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor Deus permanece para sempre. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. As últimas exortações. E a paz do Senhor Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Senhor Deus de paz será convosco. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O Rebanho Santos, que é o último tique de hoje, 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro para esses rebanhos. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito.
capítulo 2, Tito, capítulo 2, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40, capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos. Exortações a diversos grupos. Então, tudo que dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra integridade e reverência. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo, não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim torne atraente em tudo o ensino do Senhor Deus, nosso Salvador. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. E a oração é a oração 6, para dar início aos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos, e de Amós, com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 22, Lucas, capítulo 22, é o penúltimo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Capítulo 22, que contém 71 versículos. O Senhor Jesus perante o Sinédrio. Os homens que tinham ao Senhor Jesus zombavam dele e batiam nele. Cobrindo-lhe os olhos, batiam-lhe no rosto e lhe perguntavam: profetiza quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, juntaram-se os líderes religiosos do povo, os principais sacerdotes e os mestres da lei, e o levaram ao Sinédrio. Amós, com 9 capítulos. Capítulo 9. Amós, capítulo 9, que contém 15 versículos. Israel será destruído. Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a descendência de Jacó, diz o Senhor. Porque darei ordens e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, todos os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. Nesse momento, mentalize, escolha o número de 1 a 22. Antes de eu sortear, eu irei ler uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade de conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam 730 milhões. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vêm sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 2 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando. O livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro.
e anuncie essa mensagem do número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 100 denúncias com o prêmio somário que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer a atividade do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo a santa doutrina do Senhor Jesus o Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm a permissão para oferecer partido político às pessoas, mas sim somente político de mandato ou candidatos, pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos, não com os partidos políticos. Examine com atenção os livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Tributo de César, Marcos 12, foco 14 a 17. Orações, 1 Timóteo 2, foco 1 a 8. Honrar, Romanos 13, foco 1 a 7. Fazer o bem, 1 Pedro 2, foco 11 a 17. Ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, foco 17 a 20. O Senhor Deus com todos, Provérbios 8, foco 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração nesse momento através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou no 22, 1 Timóteo 4, você que mentalizou o 18, Atos 6, você que mentalizou o 17, Efésios 3, você que mentalizou o 12, Romanos 6, você que mentalizou o 10, Neemias 2, você que mentalizou o 8, Filemon, você que mentalizou o 19, Gênesis 1, você que mentalizou o 4, Eclesiastes 3, você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 3, você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 2 Crônicas 23, você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Josué 17, você que mentalizou o 21, o livro está no livro de 2 João, a mensagem para você, você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Ageu, você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 4, você que mentalizou o número 9, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 7, você que mentalizou e escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 3, você que mentalizou o número 20, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 3, você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 2, você que mentalizou e escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 4, você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 2, você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 22, e você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 9. Eu vou ler para vocês um aviso. Muita atenção a todos que são ofertantes e ministros nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade de todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor de Deus, para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus.
E eu irei ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Segundo lugar, examinar a si mesmo. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. A mim, Mateus 16, versículo 24 e 27, e João capítulo 15, e também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são o mandamento do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu irei repetir os números que foram sorteados para todos vocês. O 22, 1 Timóteo 4, 18, Atos 6, o 17, Efésios 3, o 12, Romanos 6, o 10, Neemias 2, o 8, Filemão, o 19, Gênesis 20, o 4, Eclesiastes 3, o 13, Jonas 3, o 16, 2 Crônicas 23. Glórias ao Senhor Deus. O 16, 2 Crônicas 23, o 2, Josué 17, o 21, 2 João, o 1, Ageu 1, o 11, Colossenses 4, 9, Esther 7, o 5, Miqueias 3, o 20, Tiago 3, o 3, 1 João capítulo 2, o 6, Filipenses 4, o 7, Tito 2, e o 15, Lucas 22, e o 14, Amós capítulo 9. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Muitíssima gratidão. Muita atenção nos benefícios e importância em você seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, 16 horas e 48 minutos da manhã, na Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas da mínima Mateus 16, do versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades. E lembre-se também de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para seu bairro, sua região, seja seu município ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra para com o Senhor Deus, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas.
Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também da África do Sul, da Inglaterra, do Canadá, da Rússia, dos Estados Unidos, de Portugal, Angola, de vocês também de Moçambique, Bangladesh, Alemanha, do Uruguai, da França, do Paraguai, da Espanha, da Colômbia, da Turquia, da Itália, do Chile, da Argentina, da Dinamarca, da África do Sul, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.